Er, o homem que Deus matou, uma lição de justiça e redenção. O mistério de Er. Você já ouviu falar de um homem tão perverso que Deus o eliminou pessoalmente? Sem julgamento, sem chance de arrependimento. Apenas morte, uma sentença direta do Criador. O nome dele é Er. E se você nunca ouviu falar dele, prepare-se, porque essa é uma das histórias mais surpreendentes e esquecidas da Bíblia. E ela tem tudo a ver com você. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e permaneça até o final. O que você vai descobrir hoje pode transformar a forma como você vê responsabilidade, propósito e redenção. Capítulo 1. O contexto invisível. Er não surgiu do nada. Ele era filho de Judá. Sim, aquele Judá que foi filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão. Essa é a linhagem da promessa. O Messias viria dessa linha. Er era o primeiro elo depois de Judá. Ele carregava uma herança espiritual, um privilégio que vinha diretamente do céu. Mas antes de Er, precisamos entender a escolha de Judá. Ele se separa de seus irmãos e vai viver entre os cananeus. Lá, casa-se com a filha de um homem chamado Suá, um cananeu. Isso era algo que os patriarcas evitavam. Abraão, Isaque, todos insistiram em manter a linhagem separada dos povos da terra. Essa união gera 3 filhos, Er, Onã e Selá. E é nesse solo misturado que a história de Er começa. Os cananeus tinham práticas espirituais distintas, frequentemente associadas à idolatria, sacrifícios humanos e imoralidade sexual nos rituais religiosos. Era um ambiente espiritualmente corrosivo, incompatível com os princípios dos descendentes de Abraão. Judá, ao escolher viver entre eles e unir-se em casamento, plantou sementes que afetariam diretamente o destino de seus filhos. O legado de fé, pureza e separação foi comprometido, e no meio desse contexto ambíguo nasceu Er. Capítulo 2. Er, o herdeiro das promessas. Er significa vigilante, mas ironicamente ele foi cego para as responsabilidades que carregava. Como primogênito, ele era o herdeiro direto de Judá. Receberia porção dobrada da herança, mas, mais importante, era o portador da promessa espiritual. Na tradição hebraica, o primogênito era símbolo de força e liderança. Ele deveria carregar o nome e o legado da família, especialmente em famílias patriarcais, como a de Judá. Ele era o próximo elo numa corrente que deveria conduzir ao cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a Bíblia é direta, não nos conta sobre seus feitos, nem sobre sua infância. Apenas um veredito final. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Gênesis 38:7. Nenhuma defesa, nenhuma justificativa, apenas o juízo. Capítulo 3. O silêncio que fala. Por que Deus o matou? O texto não diz, mas o silêncio bíblico é poderoso. Ele nos obriga a refletir. Deus não age por impulso. Sua justiça é perfeita. Isso significa que o mal de Er foi extremo. Mas qual foi esse mal? O Midrash judaico sugere que Er, como seu irmão Onã, recusava-se a gerar descendência com Tamar. Talvez por vaidade, talvez por egoísmo. Outros sugerem que ele introduziu idolatria em sua casa, ou que era cruel com sua esposa. Nenhuma dessas suposições é confirmada, mas o que importa é, Deus viu o coração de Er e o julgou. Sabemos que Deus é paciente e misericordioso. Para que tenha decidido eliminar Er diretamente, sua maldade não era uma falha comum. Era algo que corrompia profundamente o propósito divino. Seu pecado não foi apenas contra Tamar, ou contra sua linhagem. Foi contra o plano eterno que visava a redenção da humanidade. Capítulo 4. Tamar, a viúva que mudou a história. Tamar entra em cena como a esposa escolhida para Er. Ela representa pureza, justiça, força. Seu nome significa palmeira. Quando Er morre,
a lei do levirato é ativada. Onã, o segundo filho, deve se casar com Tamar para gerar um filho em nome de Er. Onã aceita a responsabilidade, mas apenas em parte. Ele se deita com Tamar, mas impede a concepção. Egoísmo puro. Ele não queria dividir a herança com um filho que legalmente seria de Er. Deus vê o que Onã faz e o mata também. Mais uma vez, vemos um padrão. O egoísmo e a desobediência contra a ordem de Deus não são tolerados. Er falhou, Onã também, e a linhagem estava prestes a ser interrompida por completo. Judá agora tinha apenas mais um filho. Capítulo 5. O medo de Judá e a injustiça contra Tamar, 2 filhos mortos. Judá teme perder o terceiro, promete dar Selá a Tamar quando ele crescer, mas nunca cumpre. Tamar espera e espera, sem filhos, sem posição, sem futuro. Ela percebe que Judá não pretende cumprir a promessa e que a linhagem de Judá e do Messias está ameaçada. É aí que ela toma uma decisão radical. Tamar não aceita o esquecimento, ela entende o peso de sua missão. Mais do que buscar um filho para si, ela estava tentando preservar o que Deus havia estabelecido. A determinação de Tamar revela algo essencial. Deus frequentemente usa pessoas improváveis, em contextos adversos, para cumprir seus propósitos. Tamar não era uma mulher qualquer. Ela compreendia a responsabilidade que os próprios homens da casa de Judá haviam negligenciado. Capítulo 6. A estratégia de Tamar. Tamar disfarça-se de prostituta. Encontra Judá num momento vulnerável. Ele não a reconhece. Propõe-se a dormir com ela e ela negocia, pede o selo, o cordão e o cajado dele como penhor. Objetos que representam identidade, autoridade, herança. Eles se deitam. E ela engravida. 3 meses depois, ela é acusada de adultério. Judá, irado, ordena que seja queimada viva. A justiça humana é rápida, impiedosa e muitas vezes hipócrita. Mas Tamar tem uma carta na manga. Antes de sua execução, ela envia os objetos de Judá e diz: "Do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi." Judá reconhece tudo e confessa: "Mais justa é ela do que eu." Essa frase muda o curso da história. Capítulo 7. Perez e Zerá. A dupla surpresa. Tamar tem gêmeos. Um deles, Perez, nasce em ruptura com a ordem natural. O outro, Zerá, tinha um fio vermelho amarrado no pulso. Mas Perez é o que rompe e nasce primeiro. Perez, cujo nome significa ruptura, se torna o antepassado de Davi e de Jesus Cristo. Um nascimento que simboliza que, quando a ordem natural falha, Deus estabelece uma nova ordem pela graça. O segundo se torna o primeiro. O improvável se torna essencial. Perez representa a continuidade da promessa, não por meios convencionais, mas por fidelidade corajosa. Capítulo 8. Lições eternas da história de Er. Er teve tudo: privilégio, posição, promessa, e desperdiçou tudo. Seu nome é lembrado como um alerta. Mas do vazio deixado por ele, Deus criou uma nova história. Através de Tamar, através de Perez, através de ações inesperadas. O que aprendemos com Er? Privilégio não substitui caráter. Deus vê o coração. Quando os homens falham, Deus usa os improváveis. O plano de Deus nunca falha. Deus redime até as histórias mais quebradas. Você será lembrado pelo privilégio desperdiçado ou pelo legado que deixou? Deixe nos comentários o que mais te tocou nesta história. Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias esquecidas da Bíblia. Até o próximo vídeo.